honra ver aqui com você para mais um episódio do Pode Mais Mulher, porque aqui você pode mais mulher, realmente. Gente, e hoje nós temos uma pessoa aqui maravilhosa que vocês já conhecem, mas vocês vão acompanhar a parte 2, atendendo a pedidos, tá bom? Trouxemos ela aqui novamente, a doutora Marleide Anatólia, para contar mais da história dela e dar mais dicas de empreendedorismo aí para vocês. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Duda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nossa, e com certeza vai ser show, né? Eu vou apresentar ela brevemente aí para vocês, tá bom? Gente, quem não viu o primeiro episódio, procura aí, porque ela já tem um episódio gravado. Nós vamos para a parte 2 hoje, tá? Doutora Marleide Anatólia é advogada, mentora, é especialista em licitações e contratos, empreendedora, secretária-geral da Comissão de Direito Administrativo de Subseção de Samambaia, sócia sênior do escritório Alves Anatólia e CEO do Instituto Nacional de Licitações Anatólia. E ela também é idealizadora do método INLA. A gente já falou um pouquinho do INLA no primeiro episódio, hoje ela vai dar mais detalhes aí para vocês, dicas valiosas, né, doutora? É isso mesmo. Então vamos lá. Comece falando um pouquinho de você, falando um pouquinho da sua história aí para o pessoal saber mais de você. Bom, eu formei em Direito, né, em Diamantina, Minas Gerais. Antes disso, eu passei no concurso público, foi meu primeiro emprego formal, eu tinha 18 anos. E logo que eu formei, eu quis empreender, eu quis me tornar advogada autônoma e exercer a minha profissão. Então, eu pedi exoneração, né, para Aham, advogar. Então, eu aham. fui advogar na minha cidade natal, que é Gouvêa, e fiquei lá por um tempo. Gouveia fica onde? Fica no interior de Minas Gerais, Minas. próximo a Diamantina. É bem Aham. interiorzão mesmo, é uma cidade bem pequena. Diamantina a gente já Já associa conhece mais, já porque conhece. é uma cidade maior, é Aham, histórica, né? aham. Tem também um grande. O pessoal conhece muito por causa do carnaval, inclusive o pessoal deve estar todo mobilizado para esse evento, que é um evento mesmo na região, Certeza. né? Aham. Bom, então, eu trabalhei como advogada na minha cidade, mas as coisas não eram fáceis, né? Porque cidade muito pequena, muita concorrência, e Uhum, surgiu uma oportunidade de vir para Brasília em 2016. uhum. Quando eu vim para cá, que foi o real desafio, né? Eu tive que começar realmente do zero tudo de novo, para começar a conseguir o meu espaço aqui dentro do DF, né? Aham. Então, eu fui atuar como advogada responsável por setores de licitações de algumas empresas e também porque sempre foi a área que eu atuei, eu sempre trabalhei nessa área. Quando eu estava na Prefeitura de Diamantina, eu já atuava dentro do setor de licitações, então lá eu aprendi com mais Aham. robustez, e trouxe para minha atividade profissional uma maneira prática para agregar valor às empresas vendendo para o governo, né? Aham. Que é um Aham. mistério como que vende para o governo e várias pessoas, várias empresas ainda têm dificuldade de se posicionar nesse mercado de vendas para o governo. Então, Aham. eu sou advogada formada e me especializei nessa área para conseguir atuar aí de uma maneira com excelência dentro de algumas empresas, dando consultoria e agora mentoria também de alguns profissionais. Pois é, depois você explique bem aí como que é esse negócio, porque o pessoal ficou bem curioso. As empreendedoras todas procuraram para saber mais, tá bom? Pois Então hoje é. nós vamos dar detalhes. Mas como é que foi essa mudança, por exemplo, né? Porque lá, cidade pequena, o trabalho tinha um ritmo, chegou aqui, o trabalho tomou uma proporção, né? Gigantesca. Como é que foi essa transição Foi sua? um desafio muito grande. Eu estava sozinha num estado que eu não conhecia ninguém praticamente, então no início foi realmente bem difícil para mim conseguir até me adaptar dentro Uhum. do GDF, mas com o tempo, com paciência, com persistência, eu consegui realmente me destacar no que eu faço, porque é o que eu Aham. faço bem. Eu já, como eu disse, eu atuo com licitações de contrato desde 2007, quando eu passei no concurso. Então, são mais de 15 anos, né, trabalhando nessa área. Então, eu tenho a vivência dentro do governo e tenho a vivência também fora do governo, representando empresas que querem prestar serviços, ou vender produtos, ou fornecer algum bem para os órgãos públicos. Então, com Aham. essas duas visões dentro do governo e fora, foi o que fez o meu diferencial para me atuar aqui dentro do DF e me destacar realmente sendo consultora de grandes empresas, fechando contratos com valores bem expressivos.
Contratos milionários. Contratos milionários, é isso mesmo, É bem chamativo isso com aí. certeza. E aí, mas então na sua família não tem alguém da advocacia? Ninguém? Não, na verdade não Só tem. Eu você, no fui a caso, né? primeira advogada, tem minha irmã agora que faz direito também. Consegui despertar essa paixão nela também, para mim é um grande orgulho. É a Maíra Jaine, ela forma Aham. nos próximos semestres aí, e com certeza ela vai atuar em uma área que eu espero que seja licitações e contratos Já também. inspirada por você? Exatamente. Ah, que massa, muito bom, viu? Mas aí me diz uma coisa, mas essa paixão pelo direito foi como assim? Você sempre gostou de ler, de procurar coisas nessa área? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Sempre gostei muito de aprender. Uhum. E fazer direito foi uma grande surpresa, na verdade. A minha irmã me inscreveu no vestibular e eu não sabia que ela tinha me inscrito, ela só me avisou: "Ó, vai fazer o vestibular". Gente. É, foi realmente bem legal, porque ela sabia, ela percebeu que eu tinha um dom, às vezes até Aham, de resolver situações de conflito, ter aquela tranquilidade para aham. passar por situações de grande pressão. Então ela percebeu que eu tinha aptidão. E ela foi a pessoa que foi lá e me deu essa primeira empurrãozinho para fazer direito. E com isso eu já estava na prefeitura de Diamantina, né, Uhum. já estava atuando na área, então foi, assim, uma grande oportunidade fazer direito para mim, e realmente é o que eu gosto de fazer, é uma paixão, assim, não teria escolhido, não teria feito outra formação profissional. Aham. E é bacana, né, porque aí ela pensou em você logo e já deu aquele empurrãozinho, né, que só Exatamente. faltava um empurrãozinho para falar a verdade, né, É, tipo, vai lá e tenta. exatamente. E muita gente tem dificuldade, né, nesse apoio, né. Como foi? Ela pelo visto te apoiava, lógico, né, mas Sim. assim, as pessoas em volta também sempre te apoiaram? Como é que é essa parte Os aí? meus familiares, se orgulham muito de mim e eles são o meu ponto forte, que eu gosto muito de tudo que envolve minha família. Então, eles sempre me apoiaram bastante, né. Sempre tenho um Aham. receio, tenho um medo de fazer direito, porque é uma área muito difícil, né, é uma área que na época, quando eu fiz a faculdade, era faculdade particular, depois que eu formei que ela estadualizou, né. Então, até então, eu contava com a ajuda mesmo dessa minha irmã, da Marilu, ela me ajudou muito, muito Uhum, mesmo, e também uhum. de alguns familiares, para conseguir formar. Morei de favor, na casa de parentes, né, já vendi, Nem tudo são lanche. flores, né. Nem tudo são flores, mas eu acho que tudo é importante para o nosso processo, né. A É. gente cresce com a dificuldade, a gente se fortalece com a dificuldade. Então tudo que eu passei, assim, eu falo com muito orgulho disso, que foi muito importante para ser o que eu sou hoje. É, realmente, né, é um crescimento, assim, porque na dificuldade a gente descobre habilidades que a gente nem sabia que tinha, né. Exatamente. É o despertar mesmo, assim, de habilidades que a gente não espera que você é capaz de fazer, Pois né. é. Eu lembro que você falou que era concursada, mas aí como que foi para você hoje você é empreendedora, Uhum. né, então como que foi isso? Como que você despertou para empreender? Como é que foi essa transição sua? Conta pra gente um pouquinho. Empreender, além de vários significados, tem, riscos, né. É viver com riscos todos os dias. Mas eu acho Todos os impor dias. exatamente, todos os dias. Mas eu sempre encaro isso de uma maneira muito positiva. É um risco de ficar milionária, é um risco de ser muito próspera, é um risco de crescer. Amém. Exatamente. Então, assim, quando você vai empreender, se você pensar só nas dificuldades que existem, né, se você encarar de uma maneira muito negativa e sempre com todas essas, com essas barreiras que a gente vai criando, às vezes até mentalmente, você vai ter Uhum, muito mais dificuldade de empreender, né. uhum, uhum. Mas empreender também é uma grande oportunidade de você ser melhor no que você faz todos os dias. É ver uma oportunidade, né, e ver Aham. o que você pode agregar, profissionalmente, com sua profissão, com o que você faz, com o que você vende, na vida de outra pessoa, na vida de uma empresa. Então, empreender hoje é gerenciamento de risco, mas é a maneira mais fácil de você ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né. A prosperidade vem do lado de empreender, porque se você tem coragem, você tem persistência, você tem resiliência, você consegue empreender de uma maneira com muita praticidade, muita facilidade. Aham. E eu sempre falo que
a venda, por exemplo, né, é a maneira mais rápida de você ter um retorno financeiro, né, porque, eu vejo muito as pequenas empreendedoras, né: "Ah, estou precisando do dinheiro", pega um produto, vai ali, vende, já arruma, já desenrola de um lado, né, então assim, isso realmente que você falou, né, empreender tem essa, como é que diz, para trazer coisas boas, né, e as pessoas precisam enxergar isso. Pois É é. bom porque a sua mentalidade já é voltada para o positivo, então Exatamente. É uma fase importante da vida da gente quando a gente decide aham, empreender. Outra fase importante é você ser positivo, porque dificuldades você vai ter em qualquer área, aham, mas você vai ter que escolher qual que é a dificuldade que você quer. Aquela de ficar todo mês recebendo o mesmo salário ou aquela de todo mês conseguir ganhar mais, né? Então, é verdade. são escolhas. Empreender é Aham, uma escolha. E quando a gente escolhe empreender, você muda sua mentalidade totalmente e muda de uma maneira assim tão impressionante que você consegue prosperar em todos os ramos da sua vida, né? A verdade. prosperidade tem 7 bases, né? Espiritual, mental, profissional. Bom, esqueci. Vai lá. São 7 E fases, o eu restante eu falo, esqueci. e também tem os pilares da prosperidade, né, saúde, onde você também precisa estar saudável. Então, na saúde, entra a saúde física e a mental, não Exatamente. é. E aí felicidade é um pilar importantíssimo, porque se você tem saúde, você prospera, você está feliz, Feliz, com certeza. né. E aí é o dinheiro, né, o dinheiro que é a consequência de tudo, né. Eu sempre falo, a prosperidade você traz o dinheiro como consequência, né, o dinheiro ele Exatamente. não é igual as pessoas, muita gente bota na frente, né, então assim, ele não é o top um, mas ele faz parte dos pilares da prosperidade, né. Exatamente. E para você ter sucesso empreendendo, você não pode pensar somente no resultado final financeiro, né. Tudo é Aham, um processo e tudo é processo para crescer, para é. prosperar. E é consequência, só vem se você fizer, né, entrou em ação, fez tudo certinho, aí a consequência vai ser ganhar mais, com toda certeza, né. Exatamente. E no meu caso, empreender com licitações e contratos, né. Que é a novidade do até já fizemos a parte um e na parte 2 ainda tem curiosidades, e aposto que as nossas empreendedoras também. Com certeza. Bom, É. empreender em licitações e contratos é você decidir o que você quer fazer para quem você quer vender. Uhum, Nesse caso, quando você está empreendendo em licitações, você quer vender para o governo, né? A gente aham, tem várias oportunidades no mercado. uhum, O mercado B2C, que quando você vende para o cliente final, B2B, que é para outra empresa, e o B2G, que é quando você vende seus produtos, presta seu serviço ou fornece algum bem para o governo, né? uhum, Esse uhum, governo pode ser municipal, estadual, federal. E quanto maior o órgão, né, mais uhum, expressivos são os contratos, uhum, mais expressivos são os valores desses contratos, mas também ah, os requisitos técnicos para participar de um processo desse eh, são mais, eh, são mais exigentes, né? aham, Então você aham, precisa estar realmente preparado para vender nesse porte. Eu sempre falo, comece pequeno, comece com uma microempresa. Eu não oriento hum. começar com pessoa física, né. É possível? É possível, Ah, é mas a importante você carga falar isso. tributária é muito alta. Aham, Então é importante você estabelecer uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, e com isso você consegue, bons contratos e não pagar tanto os impostos, né, para vender. Então você começa com uma dispensa eletrônica e com isso você vai crescendo até alcançar os contratos maiores. então precisa do CNPJ. É importante ter o CNPJ. Informação importantíssima aí, anota aí, gente. Uhum. É. E essa questão, como é que a pessoa desperta para querer vender para o governo? Porque a pessoa não sabe que tem essa possibilidade. Então ela vai ouvir você falar e falar: "Nossa, eu quero isso para minha vida". Como que ela faz isso, né? Como é que ela consegue ter acesso a essa oportunidade? Bom, existem vários portais de licitações. Aham, As licitações são procedimentos licitatórios. É como o governo aham, vende, né? Aliás, como o governo vai comprar. E você vai vender a partir da participação nesse processo licitatório. aham, Então, são lançados editais com todas as informações e os requisitos para aquele produto ou para aquele serviço. uhum, Esses editais, eles são disponibilizados diariamente. O principal portal atualmente para
essas oportunidades é o Comprasnet. No Comprasnet, você tem em média 500 licitações por dia, a nível nacional. Aham. Compras net, né? Então, Comprasnet. toma em nota. É que é E é importante. gratuito, gente, é gratuito, né? Não Olha. paga nada para isso. Então, Aham. você entra lá, vai ter uma série de editais. Hã. Você, como empresa, né, como microempreendedor, você vai estabelecer qual que é o objeto que você vai vender ou qual o serviço que você vai prestar, ou Uhum. não. Uhum. Você pode estabelecer um CNPJ geral, genérico, e vender de acordo com a oportunidade. E depois você vai Aham. afunilando para depois fornecer somente um produto ou somente um serviço. Mas para quem está começando, escolhe um macro eletrônicos. Dentro de Aham. eletrônicos vai ter várias coisas. Aham. Computador, mouse, tudo de eletrônico, né? Então vai participar, vai entrar no Comprasnet, verificar os editais que têm aqueles produtos, né? Que Aham. querem comprar aqueles produtos, seleciona e vai participando de acordo com o que você consegue comprar. Faz uma análise de mercado, é bem importante. Uhum. Ver quanto que o governo está pagando em média para aquele produto, para você já ir com uma margem, já sabe até o que ponto você pode chegar e participar do processo licitatório, né? Essa análise faz no compras.net? No Comprasnet vai ter o edital. E no Aham. edital vai falar qual que é o objeto. Essa é a primeira análise que você tem que fazer para separar o edital. Aham. Ah, eu vou vender computadores. Então, eu vou procurar editais que estejam querendo comprar computadores, certo? E Certo. você também pode selecionar por região, né? A nível nacional, é possível também. Você vai ter que ver frete. Se você pode estar aqui em Brasília, mas pode vender para Minas ou para qualquer lugar Uhum. do país, principalmente com as oportunidades através de dispensas eletrônicas ou pregões eletrônicos que te dá essa facilidade, né? Aham. Você não Hã. precisa estar na cidade, você precisa só fornecer. Obviamente, você tem que fazer um gerenciamento, né, para cumprir o prazo, para que você não tenha prejuízo, dependendo do frete, então tem que fazer Aham. um estudo. Mas você consegue vender para qualquer lugar do país. E essas oportunidades vão estar no Comprasnet e os editais que você seleciona de acordo com o objeto ou com a prestação de serviço que você vai fazer. Ah, É sim. simples, não é muito complicado. É, porque na verdade aí você foi falando, mas você respondeu uma pergunta que eu ia Aham. fazer, que é essa, por exemplo, eu abro o CNPJ para mim, né, não tenho uma empresa montada, mas eu abri, e eu quero vender, mas aí eu posso participar de várias licitações vendendo vários Vários produtos, em produtos. vários segmentos, né, Exatamente. Basta que seu CNPJ te dê a esse possibilidade, leque, né. né, de oportunidades e também estude o edital. No Aham. edital vai ter todas as regras do negócio. Vai ter que ler. Eu ia falar isso, que no Não no tem primeiro jeito. episódio, como eu disse, quem não assistiu vai lá, mas quem assistiu já sabe, porque pediu a parte 2, então, né, você falou a respeito da dificuldade, né, que as pessoas têm de ler o edital e que inclusive tem uma forma, né, mais fácil de ler. Uhum. Então fala aí para as nossas empreendedoras, como que faz? Geralmente assusta pegar um edital com muitas páginas, 10 páginas, 20 páginas ou até Assusta e bem dá meio maior. que uma preguicinha, assim, né, porque olha o edital Exatamente. é gigante, né. É, mas é importante ler de uma maneira técnica, né, Aham. procurando os pontos mais importantes. Nunca é dispensável deixar de ler, nunca é dispensável. Tem que ler, Uhum. mas tem pontos que você precisa ter mais atenção, Uhum. né. Primeira coisa, o objeto. Você tem que entender se aquele objeto é pertinente ao produto que você tem. Não Uhum. é simplesmente eles não colocam simplesmente eu quero comprar um computador, eles colocam qual que é a especificação daquele computador, né? Qual Aí que é a tem que entender memória, tudo também, né, tem que exatamente. entender sobre tudo, né. É. Então, com isso, você vai selecionar se você tem o objeto para oferecer para o governo. Aham. Separar as documentações da empresa. A documentação são várias habilitações. A habilitação jurídica, que é basicamente os atos constitutivos da empresa, contrato social, Uhum. se for uma empresa internacional, decreto de autorização para atuar no Brasil. Aí vem a habilitação social, trabalhista e fiscal, que Aham. são você tem que comprovar que está regular junto à Seguridade Social, junto ao FGTS, junto à Justiça do Trabalho e também Uhum. a CNDs, né? Junto à Fazenda Estadual, Municipal e Federal, né? Aham. No caso Aham. do GDF, por exemplo, não tem a CND municipal, só tem a estadual. Então, Aham. mas são coisas que você aprende através de um curso, que a gente vai logo falar sobre isso.
Mas também Você ajuda, né? eu ajudo a pessoa a ter essa capacidade técnica, porque Aham, falando assim parece muita coisa, muitos detalhes, é. mas todos os editais têm um rito a ser seguido e eles se repetem, né? Podem Uhum, ter um ou outro documento que é novo, mas não vai ser nada extraordinário. Bom, aham, continuando além da habilitação técnica, a habilitação jurídica, a habilitação social, fiscal e trabalhista tem a habilitação financeira, né? Que a uhum, empresa tem que comprovar que ela tem uma capacidade financeira, que ela tem condições de manter aquele contrato, porque geralmente o contrato tem um tempo de duração de 1 ano e pode uhum, chegar até 60 meses, então é importante que a empresa esteja saudável financeiramente para manter aquele contrato. E a habilitação técnica, né? aham, A capacidade técnica é aferida quando a empresa já forneceu aquele produto ou já prestou aquele serviço para outros órgãos ou até para outras empresas. Então, essa empresa vai fornecer um atestado falando: olha, a empresa da Duda atendeu, entregou os produtos no prazo, atendeu as especificações que eu solicitei e você consegue participar de uma licitação. Então, é basicamente você montar a estrutura da sua empresa mantendo todas as suas obrigações fiscais, trabalhistas, uhum, sociais em dia, aham, já tem um ponto, assim, super positivo, você já tem uma série de documentos aí que muitas empresas não têm, e lê o aham, edital, né. Ler o edital é parte fundamental, porque com isso você vai conseguir, se destacar, porque muitas empresas são desclassificadas por erros crassos mesmo, falta de uma CND, falta de um documento, o erro em um documento. E aham, quando a pessoa sabe o que está fazendo, além de ela conseguir separar a sua documentação de maneira correta, ela consegue também inabilitar seu concorrente, né? Ela vai aham, apresentar o recurso e falar, ó, às vezes passa despercebido, o órgão, o pregoeiro não se atentou que faltou aquele documento, aí você vai ter que informar que tem intenção de apresentar recurso e apresentar suas razões, informando que aquele documento não está entre o rol, né, que a aham, aham. empresa deixou de apresentar. Então, você conhecer o que está fazendo, saber sobre licitações é bem importante, porque além da sua documentação, é importante você conhecer e saber o que que a outra empresa também está E eu apresentando. eu acho que vai aprendendo mais é na prática É mesmo, na né, pelo que prática. eu tô vendo, assim, porque é muita coisa, você falando, como você disse, parece que é muita coisa. Na verdade, você vai simplificando, aí depois vai ficando, né, Exatamente. tranquilo de fazer, né. Uhum. Então vamos lá. E para isso você tem, o curso para ensinar, Tem né. Então curso. fala um pouquinho desse curso aí para a gente depois entrar aí. Fala do seu método também, né, o método INLA. Bom, eu desenvolvi o curso quando eu percebi que existia muita dificuldade das empresas e dos profissionais atuarem nessa área de licitações e contratos, né. Aham. Você procura advogados que atuam nessa área, são raros. Porque é uma área muito específica e às vezes, eles não querem ler o edital, não quer ter aquele trabalho, São muitos mas são detalhezinhos, muitos né. detalhes. Mas quando você aprende os detalhes, que eles se repetem, como eu disse, você Uhum. consegue participar de licitações, assim, com muita facilidade, e várias durante o mês, né. Aham, aham. Várias durante o dia, várias durante o mês. Então você consegue, aumentar o capital da sua empresa, aumentar o seu fluxo financeiro, porque a oportunidade de vender para o governo é muito próspera, porque você não precisa de grandes investimentos, você não precisa ter estoque, você não precisa propaganda, você não precisa procurar o cliente. Na verdade, o cliente está falando que quer comprar, ele está falando que precisa fornecer. É só você ter as documentações corretas Aham, para conseguir atendê-lo. aham. E aí vamos falar então do curso, como é que chama o curso? Vamos dar detalhes aí Bom, para as empreendedoras, da né, outra para elas vez, procurarem o curso para aprender, porque é uma oportunidade de ouro, né, mas precisa do conhecimento. bom, na outra vez você adorou o nome do curso, né? Amém. Como fechar contratos milionários, o nome continua. Nome É, fortíssimo. exatamente, porque assim, eu ensino como fazer para você fechar contratos milionários de todos os aspectos. Você Aham, está modulando o negócio, é um negócio no uhum, qual você vai ser especialista para vender para o governo. Então, a gente aham, conseguiu juntar a gestão técnica, prática, e com isso você modular um novo negócio vendendo para o governo, né. aham, O fechar contratos milionários, ele surgiu de um projeto meu para que as pessoas consigam fechar contratos milionários. Não quer dizer que o primeiro contrato vai ser milionário, mas você vai galgar seu espaço para conseguir fechar esses contratos
contratos com valores vultuosos, Uhum. considerando que você vai conseguir aprender tecnicamente e também de maneira prática como atuar dentro desse espaço, né. É porque empreender é isso, não tem como começar no primeiro dia já tá milionário. Quem dera, Exatamente, né, que quem bom. dera. Não Exatamente. é? Aí tem que É. passar por esse processo, né. Desculpa aí que eu até acabei interrompendo, mas aí vamos lá, né, dar mais Não, o detalhes aí processo é pra gente. exatamente esse, é estabelecer uma empresa, entender qual que é o produto que você quer fornecer, modular um negócio altamente Uhum. lucrativo através da sua empresa, vendendo para o governo. O Aham. curso vai te dar base para conseguir galgar esse espaço, como eu estava dizendo, e fechar contratos lucrativos. Não é só ganhar uma licitação, é Uhum. gerenciar um contrato, é entender um pós-venda, é entender o que Aham. você pode fazer, o que você não pode fazer. E essa facilidade eu ensino todo no curso de uma maneira muito simples, de uma maneira muito prática. Todos os documentos necessários para você participar de uma licitação. Além de ensinar passo a passo cada um deles, eu forneço os modelos que eu utilizo há mais de 15 anos, né. Então um pack de vários documentos que você vai utilizar aí na sua vida, Uhum. nesse negócio, com base na nova lei de licitações, né. E eu vi você falando também que não precisa de estoque. Como que funciona essa parte? Porque, na verdade, falando, dá a impressão que a gente precisa ter uma empresa, né, gigante e tal. Mas como é que funciona isso? Você não precisa de estoque, porque todas as vezes que você for participar, você vai ter um prazo para fornecer aquele produto, a menos que ele seja perecível, né, que Aham. aí não tem jeito. Hum. Mas o estoque vai ser dispensável, porque você vai saber quanto você precisa fornecer e quando, né. Quando é uma compra Hum. parcelada, às vezes o contrato é de 12 meses e você tem uma quantidade mensal para fornecer. Então você consegue falar com o seu fornecedor direto e às vezes o seu fornecedor já manda os produtos diretamente para o órgão, sem precisar que você tenha estoque, né. E tem muitas empresas que atuam somente com licitações e não Uhum. tem galpão. Na verdade, às vezes é uma empresa pequena, somente com atendimento online, né, e Aham. obviamente gerenciamento do contrato. Então não precisa mais de estoque, não precisa, como eu disse, é o melhor mercado, porque você não precisa investir nada, você precisa vender primeiro, né. Uhum. Você vende, tem o seu retorno financeiro, não é como uma venda normal que você precisa procurar o cliente, investir em marketing, investir na estrutura física da empresa para Uhum. depois vender. Tem um grande investimento para depois você começar a colher os frutos. Aham. Nesse caso, você já tem os contratos, você só precisa realmente organizar sua empresa e estar preparado para fornecer, né. Aham. E todos esses passos eu ensino no curso, porque quando eu comecei eu queria muito ter aprendido isso, né, teria facilitado muito a minha vida, Foi né. Foi descobrindo, né? descobrindo aos poucos, né, e a gente montou, por isso que eu montei o método INLO, que é Aham. como identificar negócios lucrativos de alta performance, considerando toda essa minha vivência em licitações e contratos, né. Aham. Aham. Porque às vezes você tem várias oportunidades ali e você não consegue, não sabe como atuar, seja ele advogado, seja ele empresa mesmo, porque você tem mais uma oportunidade. Você pode continuar com a sua operação normalmente e montar Uhum. um setor paralelo só para licitações e contratos e agregar valor, agregar um faturamento ali para sua empresa, assim, muito Aham. significativo. E não Top. quero dizer que é só fechar um contrato. Você pode ter vários contratos pequenos que vai ter a mesma, expressão financeira que você precisa para ter um fluxo, né, saudável e Aham. tranquilo na sua empresa, e aos poucos, você crescer, aumentar os contratos ou não, né. Tem Aham. muita empresa que só participa de dispensas eletrônicas, que são valores menores, mas consegue ter uma rotatividade porque tem vários contratos, né. Aham. Então É. é tudo como você formular o seu negócio, como você entende que ele vai funcionar bem, alcançando os objetivos. É, mesmo porque a empresa pode estar naquele estágio, né? Ah, tem que aguardar um tempo para ver o que funciona, para ter esse fluxo de caixa e tal, né? Então, talvez a pessoa queira esperar um pouquinho mais para depois dar um passo maior, né? Exatamente. E como eu disse, quanto maior o valor do contrato, mais complexidade tem o edital, mais complexidade tem a documentação. E o Aham. fornecimento em si, às vezes, também tem um pouco de complexidade,
Aham. mas é o bônus, né? E o ônus que vem junto com o contrato com valor expressivo. Aham. E como que a pessoa encontra o seu curso? O meu curso está disponível na minha página do Instagram, né? O link. Na Aham. verdade, a gente vai lançar uma nova turma agora nas próximas semanas. Então, quando a pessoa entrar lá, vai ter uma nova turma com uma nova roupagem. A Top. gente já tem, porque a lei de licitações mudou, né? Aham. Era 866 desde 93, que era a mesma lei. E aí iam se fazendo decretos e leis paralelas para adequar um processo que já estava muito arcaico, Aham. né? Então, Aham. em 2021, surgiu a 14.133, que é a nova lei de licitações. Ela É. passou por um tempo aí que estavam paralelas, a 866 continuou e a 14.133 começou a implantação. A partir de março desse ano, não é mais permitido utilizar a 866. Então, é só a 14.133. Então, todo mundo vai ter que se adequar aos novos processos, aos Isso é novos melhor? procedimentos. Você acha que isso melhorou Foi um muita avanço coisa? muito positivo. Aham. Porque a gente tinha processos muito arcaico mesmo. Uhum. Tudo evoluiu, tecnologicamente evoluiu, e às vezes o processo ainda tinha que ser presencial, você tinha que autenticar um documento. Então, a 14.138 veio para evoluir, né? Trazer mais comodidade. Como eu disse, hoje em dia a gente pode participar de licitação em qualquer lugar do país, Aham. porque aumentou-se que os processos sejam eletrônicos, né? Então, Aham. aumentou as oportunidades significativamente. E a 14.033 veio para isso, para trazer modernidade para um processo aí que já estava bem arcaico mesmo. E isso traz um alcance maior também, né? Exatamente. Você Então, as ajuda. empresas, os profissionais que atuam nessa área têm que correr para se atualizar também, né? Ah, com certeza, né? Tem que estar aí acompanhando. E aí você tem o curso, mas você também tem uma mentoria, né? A gente Exatamente. falou, né, antes, né, que você também é mentora. É. Eu sou Qual, mentora. qual que é a diferença de conteúdo, tá? Não assim, que é a diferença de mentoria para curso a gente conhece, mas Uhum. assim, de conteúdo do curso para mentoria. A mentoria é voltada para advogados, né, que queiram atuar nessa área de licitações e contratos. Então, tem Aham, módulos a mais, principalmente quanto às documentações de recursos administrativos e de atuação também diante dos órgãos regulamentadores. Então, minha aham, mentoria é individual, né? Então, eu pego o profissional do zero, vou explicar todo o procedimento e também dar base para ele fazer todas essas documentações licitatórias necessárias, recursos, uhum, contrarrazões, que são documentos mais técnicos, né. aham, Para aham, fazer o curso não precisa ser advogado, então qualquer pessoa que queira mudar de área ou já está na área de licitações e queira somente se atualizar, ou quer aham. uma forma de negócio, porque às vezes a pessoa não vê como licitações e contratos como negócio. Ele acha Eu que é acho que a só maioria um não vê. setorzinho, acha que é só um setorzinho ali da empresa que não precisa de grandes investimentos. Mas Aham, é importante que você veja como um negócio que tenha início, meio e fim, para você conseguir fazer que esses contratos tenham uma vida saudável, né? aham, Às aham, vezes você ganha licitação, mas não sabe gerenciar o contrato, você é multado, sofre sanções, perde até o direito de licitar. Então, é uhum, importante você saber exatamente o que está fazendo, com base na legalidade, na ética, para você ter um retorno. Além de retorno financeiro, você ter tranquilidade dentro da empresa, né? uhum. Você não ter notificações e saber responder uma notificação também é bem importante. Então, são todos esses pontos que o curso traz e a mentoria traz de uma maneira mais específica quando o profissional é advogado e quer atuar como representante legal também dessas empresas. Aham, a mentoria fica mais personalizada, né? Exatamente. Conforme a necessidade. É, falamos um pouquinho, mas e aí a sua mentoria? Contrata diretamente com você? É diretamente. Uhum. E aí o curso, você falou que a mentoria tem mais módulos. O curso ele tem quantos módulos? Nossa, o Você curso ficou tem? bem extenso. Ele está chegando em 60 módulos, porque é um dos cursos mais completos que tem atualmente no mercado. Não, Aham, porque assim, o que que a gente percebeu? Muitos cursos ensinam tecnicamente, mas não ensina a parte prática. Então, todas as modalidades de licitação têm um passo a passo e aham, vários sistemas também, porque uhum, as licitações,
acontece em vários sistemas, né? Aham, Tem o Comprasnet, que é o mais utilizado por ser gratuito, mas tem outro, tem Licitações Z, tem Portal de Compras da Caixa, tem vários. Então, aham, eu já atuei na maioria deles. Então, eu trouxe um passo a passo de cada portal e também um passo a passo de cada licitação, cada modalidade de licitação. Atualmente, a gente tem dispensa eletrônica, aham. concorrência eletrônica, os pregões eletrônicos, então eu montei um passo a passo de tudo. Então, ele ficou realmente 60 módulos, mas eu sempre falo que assim, eu quero que a pessoa tenha dúvida, mas ela consiga ir no módulo e aprender exatamente o que ela quer, ou ela Uhum. esteja participando de uma licitação, esqueceu como manifestar a intenção de recurso, vai lá e vai encontrar como faz, e um modelo ali para Aham, copiar e colar. Então, eu quero trazer essa técnica, que é importante saber a técnica, mas também a praticidade. Então, realmente ficou um curso extenso, porque o meu objetivo é de deixar um legado de pessoas que consigam participar de licitação com tranquilidade, aham, consigam realmente desenvolver habilidades técnicas e também práticas para vender com sabedoria mesmo, aham. sabendo o que está fazendo e quando realmente surgir uma dúvida, ter onde procurar a solução. Então, o meu curso ele é completo porque tem as aulas práticas, tem o material didático e também Aham. tem uma série de modelos de documento. Desde ofício, porque às vezes você quer Os oficiar, exemplos os ali. exemplos, tudo. Então ele realmente ficou extenso. A gente demorei para conseguir lançar ele, porque surgiam-se dúvidas. Ah, esse módulo é importante ou não? A gente percebe que na maioria das vezes era porque eu não quero que a pessoa saiba somente o que é licitação. Eu Uhum. quero que ela realmente saiba participar de um processo e gerenciar o seu contrato, gerenciar o seu negócio. Então, ele realmente ficou um curso um pouco extenso, mas um curso completo. Eu Aham. sei falar, é um dos mais completos que eu tenho, que a gente tem no Brasil aí, porque alguns são muito práticos, são técnicos, e a gente quis reunir tudo e, além de tudo, trazer um negócio, um módulo de negócio mesmo. Nossa, muito bom. Eu vi você falando em vários cursos. Tem muitos cursos nessa área? Tem muitos, assim, muita opção? Eu acho que tem poucos, considerando o quanto é expansível esse negócio. Uhum. Quantas oportunidades de licitação você tem todos os dias? Quando você procura, você só tem o básico e sempre os mesmos. Então, os cursos são poucos, né? Uhum. Uhum. E com essa oportunidade da nova Lei 14.133, apareceu vários cursinhos. Mas, às vezes, o investimento que a pessoa vai fazer, é importante que ela faça no curso, realmente vai ter o retorno que ela espera. Que Aham. saber tecnicamente já tem a lei. A lei é só pegar ela e ler. Mas saber participar de um processo, saber identificar se aquele edital é lucrativo ou não, saber participar do portal. Então, Uhum. são coisas que realmente você não encontra em qualquer curso. Vai encontrar E, no meu curso. em alguns, e aí tem que ser picado, né? Comprar vários É comprar cursos. vários e tentar montar o seu negócio. A Uhum. gente quis reunir tudo em um só para trazer justamente essa praticidade e também ter o Aham. resultado, né? Não adianta É, comprar o curso e não conseguir aplicar. E o verdade. passo a passo, assim, tá incrível, porque realmente demorou bastante tempo, mas ficou bem detalhado para que as pessoas consigam realmente utilizar de uma maneira prática tudo que a gente está trazendo. Top de linha, viu? E aqui, então fala um pouquinho agora, vamos voltar para a mentoria de novo. Deixa um recado aí para as meninas, para quem quer adquirir a sua mentoria. Qual que é o diferencial? Como que essa mentoria vai mudar a vida dessas empreendedoras? É um chamado, né? Digamos assim, qual que é o chamado da sua mentoria? Fala aí com elas, pode falar diretamente aí, olhando para elas. Bom, a minha mentoria, ela tem um objetivo principal de transformar vidas através de licitações e contratos. O mercado de vendas para o governo é um dos mercados mais promissores que, que utiliza, né, que realmente traz aí para todo mundo uma oportunidade enorme. São vários editais todos os dias e movimenta o mercado aí com mais de 10 bilhões. Por exemplo, em 2022 foram mais de 10 bilhões de reais que foram movimentados dentro desse mercado. Então, eu quero trazer com minha mentoria a oportunidade de você fazer parte desse mercado e vender para o governo, vender de uma maneira lucrativa, de uma maneira técnica, sabendo realmente o que você está fazendo. Então, procura meu Instagram, que é doutora.marleide.anatólia. Lá vai ter um link para o meu celular, que é a mentoria individual diretamente comigo. É uma mentoria que dura pelo menos 90 dias e você sairá
pronto para vender para o governo, seja para sua empresa ou para assessorar outras empresas. Top. E me fala uma coisa aqui, agora vamos contar a sua experiência, né, contratos milionários. Então, assim, como que foi a sua experiência quando você fechou o seu primeiro contrato milionário? Nossa, não foi uma experiência muito boa, sendo bem Sério? sincera. Aham. Me Bom, tô surpresa, eu esperando você falar: "Nossa, foi". não, Foi realmente não foi. Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu não aham. estava preparada para precificar de uma maneira correta. Então, quando eu ganhei meu primeiro contrato milionário, eu fiquei muito, muito feliz, mas eu não tive um retorno financeiro daquele contrato. Eu recebi Ah, um valor mensal, mas eu não tinha colocado um percentual sobre o contrato firmado. Você acredita? nossa, É, às vezes a gente pra acha que ver como faz diferença, né. exatamente, faz muita diferença. Você ganha hoje fecha um contrato. Eu geralmente fecho o contrato no valor mensal de acordo com o tamanho da empresa, né, Uhum, isso eu ensino também no curso, saber precificar. aham, Você vai ver o tamanho, a capacidade financeira da empresa e vai estabelecer um valor médio mensal, né, aham, para pequena, média e grandes empresas de grande porte. hã, Quando você fecha um contrato, geralmente você coloca o valor mensal e um percentual sobre ganho, que também varia. Então, se a empresa é pequena e os contratos vão ser pequenos, provavelmente a margem de lucro também vai ser menor. Então, o percentual não é tão expressivo. E uhum. nesse caso aí, especificamente, eu não tinha estabelecido isso no meu contrato. Então, eu ganhei o meu valor mensal normal. Nossa, quem ficou Foi, feliz foi o foi só dono da a empresa. empresa. Então, assim, são coisas que a gente só aprende com a vivência, né? Eu aprendi também só com a vivência no dia a dia, Aham, né? Mas hoje eu ensino como precificar e precificar de uma maneira correta, para hã, quando a empresa receber a proposta, né? Um modelo de proposta, que eu também já forneço os modelos de proposta, ela perceber uma oportunidade, né? uhum, O que vai uhum, vender, o que você vai conseguir fechar contrato é quando a pessoa que lê percebeu uma oportunidade. Então, aham, quando você precifica errado ou coloca um valor muito alto mensal, não coloca o percentual, sobre o ganho, ela já percebe que aquilo ali não vai ser uma oportunidade, ela não vai agregar nenhum valor à proposta dela. Então, a uhum. chance de não fechar o contrato é muito grande. Então, saber precificar é muito importante. E nesse caso aí do meu primeiro contrato foi uma felicidade para a empresa, porque eu não sabia precificar corretamente. Então, é um dos pontos que eu trago para minha consultoria, tanto para consultoria quanto para mentoria, é saber precificar, para você Uhum, não ser surpreendido numa situação dessa. Fechar um aham. contrato milionário aí com um lucro enorme e você não ter pensado naquele percentual que é o seu ganho, No detalhe, no no maior detalhe. detalhe, né. Exatamente, o maior detalhe. Mas já fica de toque aí para o pessoal já saber também. Essa é a vantagem, por exemplo, da mentoria. Não digo pular etapas, mas avançar de uma forma, né, mais inteligente, né, mais Exatamente, direcionada, porque você já passou por isso, então você já cuida para que as pessoas não passem, exatamente. não é. Então isso aí é muito bacana, viu, gente. Aproveitar aí a oportunidade. Você tinha falado não sei, eu não me lembro direito, mas você tinha falado a respeito de uma proporção de 70%, uma coisa assim que a pessoa, tinha de ajuda de custo, uma coisa assim, Ah, na sim, situação. as É isso mesmo? É não, ajuda de não, custo? não é Eu ajuda tô de falando custo. É quando você a consegue porcentagem mais ou menos é essa. antecipar. Tem algumas licitações que dão a oportunidade para a empresa vencedora antecipar o recebimento daquele contrato, entendeu? Ah, Então você consegue antecipar o pagamento de cerca de 70%. O que que acontece? Você entrou numa licitação para fornecer computadores. Vamos continuar com esse exemplo. e aí digamos que aí que vem a história de você não ter o estoque, não é isso? Exatamente. Também, Aham, mas para você adquirir o computador do seu fornecedor, você vai ter, obviamente, que pagar. aham. Quando a empresa não tem capital de giro, não tem dinheiro em caixa, ela pode antecipar o recebimento, o governo favorece isso e autoriza, é legal, Uhum. ele adianta o pagamento, você fornece o produto para depois você receber só o restante. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, muito positiva, como eu disse, porque você Com tem certeza. incentivos do governo para você vender.
né? A Uhum. microempresa e empresa de pequeno porte, por exemplo, tem as vantagens, né, que foram consolidadas pela Lei 123 de 2006 também, que eu acho que eu comentei da outra vez também, Uhum. que eles têm a oportunidade de vender eh, sem ter e sem estar com a documentação, habilitação fiscal regular. Sabia disso? Então, eu tô aqui puxando, tentando ver se você falou. É, tem Não várias lembrava. vantagens. E outra também, as licitações têm que reservar uma cota de 25% daquela quantidade do objeto para empresas, para microempresas, para empresas de pequeno porte. Traduzindo assim, ela vai comprar 10 computadores, parte deles, 25% desses computadores, tem que ser para microempresa. Tem que ter um lote separado para Hum. oportunizar empresas pequenas, né, de pequeno Aham, porte, aham. participar. Então, tem incentivos do governo para você antecipar os repasses, os recebimentos, para você também vender, talvez até sem a documentação completa. Então, é importante conhecer de fato, tecnicamente, como faz a licitação, porque tem várias possibilidades e facilidades também que a própria lei favorece. Muito bom isso, viu? Muito bom. Eu lembro que no primeiro eu já fiquei empolgadíssima, né. Falei: "Gente, eu quero isso para mim". Realmente. E essas informações, tá vendo, sempre tá trazendo alguma coisinha que realmente eu não sabia, mesmo assistindo várias vezes, né, o episódio um. E isso é muito bacana, porque vai clarear as ideias de quem já assistiu o 1, com toda certeza, e quem não assistiu vai querer assistir, para juntar aí as dicas todas e, né, adquirir o curso, adquirir mentoria e vender para o governo, não é isso? Exatamente. Então, a minha curiosidade maior era a respeito do contrato, né. Você fala alguma coisa sobre cartas marcadas, eu lembro que a gente conversou alguma coisa sobre isso, né. Explica pra gente o que que é. É porque às vezes, tem a mentalidade que as licitações são cartas marcadas, são direcionadas para alguém ganhar, né. Existem Uhum, essa visão, muitas empresas não participam de licitações porque acham que são todas cartas marcadas. uhum. E atualmente já não é assim mais, porque Não existe, não procede. não procede porque as leis ficaram muito mais rigorosas para evitar esse tipo de situação. Uhum. Existem ainda alguns fatos que acontecem de direcionamento de licitação, mas o profissional que é tecnicamente, que sabe realmente o que está fazendo, percebe quando uma licitação é direcionada, né? Aham. Então, é outro ponto que eu ensino no curso, é identificar quando uma licitação está solicitando documentos de uma maneira muito exagerada, que não está legal de acordo com a 14.133, Aham. para limitar ou para direcionar a licitação para alguma empresa. Então, hoje em dia não procede, porque existem mecanismos Aham. eh, no edital e no pós também, que é no gerenciamento de contrato, com os fiscais dos contratos, né? Então, hoje em dia tem muito mais fiscalização. Então, não é, é possível que exista? Sim, Ficou a mas fama, não mas é tinha, no caso. Aí exatamente. foi criando uma fama, uma crença, digamos assim, né, de que, acontece muito e tal, mas hoje em dia não é, não Muito procede mais atual. difícil fazer, porque existem muito mais leis para regularizar o Uhum. processo, né? E o processo, como eu disse, começa na licitação, começa no edital, mas também tem Aham. o pós, que é na fase da gestão de contrato, com os fiscais do contrato, né? Que vai garantir que todos os procedimentos sejam dentro da legalidade. Então, é muito, Isso muito é muito bom, escasso. uma coisa mais justa, né, mais dentro, Exatamente. né. O processo tem que ser muito transparente, porque o governo compra, mas compra com dinheiro que vem do povo, né? Então, o processo Uhum. tem que ser mais transparente para demonstrar que aquele procedimento está correto, está dentro da legalidade e não está tendo dano ao erário, né? Aham, aham, verdade. E aí me diz então, qual que é o primeiro passo aí para se tornar esse prestador de serviço aí, para fornecer para o governo, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo É. é escolher, definir, na verdade, qual que é o faturamento mensal que a empresa pretende. Eu já começo assim no meu curso. Quanto você quer ganhar? Quanto você quer que a empresa ganhe por mês? É 100.000? É 200.000? Nessa Ou hora o pessoal dá uma viajada assim ou não? Tem que tem que ter ter o meta. pezinho, mas tem que ter o pé um pouquinho na realidade ou pode sonhar grande? Eu acredito Vai que sonho embora. grande, é uma meta. Não quer dizer que a gente já vai conseguir alcançar essa meta nos primeiros meses como uma empresa que nunca vendeu, né? Como Uhum, eu disse, uhum. ela vai começar de um ponto que são as dispensas
eletrônicas para depois ir crescendo. Mas é E não possível. tem jeito, né, a meta está em tudo, não Tem tem para onde correr, né, não? exatamente, né. É o que define como você vai empreender, né. Aham. Então, definir qual que é o faturamento mensal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é definir qual que é o produto ou se você vai participar com multiprodutos, né. Qual que vai ser seu Uhum, nicho de atuação e a regionalidade. Então são 3 pontos. Saber o faturamento mensal que você espera, pretende, que é sua meta. Pode ser que uhum, não alcance agora, mas é uma meta, a gente define uma meta curto, médio e longo prazo, né, de valores de uhum. faturamento. Qual que é o Eu amo produto. falar de meta, Ai, também, eu gosto muito. a gente já conversou muito, né. É, qual que é o produto, né, você precisa saber o que que você quer vender, qual o Aham, serviço que você vai prestar, né, uhum, e também onde. Ah, eu posso querer participar só na minha cidade, ou só no meu estado, ou só numa região, ou no país inteiro. Então, são uhum, pontos importantes para direcionar. Definiu esses 3 pontos, você já começa a organizar a empresa, né? Eu falo de documentação, aham, já começar a definir qual tipo de edital que você vai participar e realmente começar a vender. Né? O aham. primeiro edital sempre é o mais sofrido, porque a gente fica realmente mais nervoso para participar, mas depois do primeiro a gente flui com uma maneira muito tranquila, né, porque você vai ter todo o conhecimento técnico necessário e também a prática no curso, né. Então quando você for participar, quando você tiver é um pregão eletrônico, então você vai estar diante de uma tela, você vai saber exatamente o que você tem que fazer, né. E esse primeiro passo aí, desculpa até te interrompi, né. Não, tudo bem. Esse primeiro passo, igual você falou, é decidir se você quer atender só aqui na sua região ou o Brasil todo e tal. Conforme a meta ou não, eu posso ter uma meta grande e querer ficar só aqui na região, ou você, direciona a pessoa: "Não, essa meta é ousada, vai, né, vai logo para o Brasil", ou não, é dentro da expectativa dela mesmo ali. Dentro da expectativa, né. Hoje em dia a gente tem o governo na esfera estadual, apesar que aqui não tem municipal, mas é Aham. estadual e federal, e as autarquias. Então Hum. você consegue contratos bem expressivos em qualquer dessas esferas. Um município, às vezes, ele vai comprar kit escolar, compra para o ano todo, então é um contrato expressivo. Ou Uhum. vai fazer, um contrato para frota, o valor é expressivo. Então assim, não tem como você definir se eu vou participar só dentro do meu município, mas vou ter só contrato pequeno. Não, muito pelo contrário. Você pode ter oportunidade de valores de contratos grandes, de Aham. acordo com o objeto que você for fornecer ou do serviço que você vai prestar. Então, todos os casos têm que ser caso a caso, né? Uhum, Você tem uhum. que começar a entender a empresa, trazer para ela a realidade do que ela pode atuar, do que ela já tem como capacidade técnica, né? Aham. Para começar. E ela pode começar pequenininha e ir crescendo, né. Ou não, eu quero já começar fornecendo só para o governo federal, é possível também, né. Uhum. Existem contratos maiores, tem os menores, né, tem o de entrega imediata, então tudo vai ser caso a caso, de acordo com a meta da empresa, de acordo com a empresa. Que deve acontecer, né, da pessoa até querer colocar uma meta maior e tal, e aí: "Ah, tô com um pouquinho de medo, vamos esperar um pouquinho mais, vamos tentar aqui primeiro", né, deve acontecer também. Sempre acontece, né. Toda empresa quer um faturamento grande, quer um valor expressivo de contrato, mas como eu disse, ela tem que ter capacidade técnica para manter aquele contrato também. Aham. Fechou o contrato, não é só assinar, ele precisa ter uma vida útil ali, né. Você precisa ter condições de prestar aquele serviço ou de entregar aquele produto. Então você precisa entender o que você está vendendo, entender como é vender para o governo, porque Uhum. como eu disse, é um mercado que movimenta muito dinheiro, mas também, por movimentar muito dinheiro, também tem os requisitos técnicos que vão ser exigidos. Então, Uhum. você participar da licitação hoje e não conseguir manter a sua regularidade fiscal, você não vai conseguir receber. Tem mecanismo para receber mesmo que não esteja regular, mas Aham. vai ter dificuldades e o profissional que está à frente do seu setor de licitações tem que saber o que está fazendo para conseguir passar por essas situações e resolver, e receber do governo, entendeu? Aham, Então, entendi. é importante você ter realmente, saber realmente o que está fazendo, né? Porque às vezes a empresa coloca um profissional ali, mas ele não tem conhecimento técnico, não sabe o que está fazendo, consegue contratos ruins, não consegue gerenciar o contrato depois de assinar, então gera problemas para a empresa, assim como qualquer outro mercado, né. Então é Aham, importante que você verdade. realmente tenha consciência do que está fazendo, saiba o que está fazendo para você,
continuar perpetuando essa saúde financeira e também ter uma qualificação técnica saudável para a empresa, para ela conseguir vários contratos aí. E é isso, né? Nós estamos quase chegando ao finalzinho. Eu Ah, falo muito, né? eu Que adoro. pena. Poxa, Como é que passou tão fala? rápido. Tudo eu fico assim, querendo saber mais, né? Porque realmente ver você falando desse, parece muito simples, mas a gente sabe que é uma coisa que realmente precisa ir atrás, buscar, né? Ter o conhecimento. Mas aí dá essa curiosidade, porque realmente parece que você faz parecer que é simples, né? Então a gente quer saber mais e mais e mais. E eu acredito que as nossas empreendedoras também. Então, mas antes da gente encerrar, né, eu quero que você deixe aí um recado aí para as nossas empreendedoras, para motivá-las aí a fazer o negócio ou a conhecer mais, né? Enfim, e também para não desistir na jornada, né? Porque muitas, às vezes, até querem fazer o negócio, mas podem estar passando por algum momento aí na empresa e por isso estão paralisadas, né? Então, deixa um recado aí para as nossas empreendedoras maravilhosas. Bom, empreender não é fácil, não é todos os dias que a gente está com a mesma energia para conseguir levantar e fazer o que tem que ser feito. Mas é importante você ter pessoas do seu lado que puxem você, que te dê motivação e te ajude nos momentos difíceis e consiga de fato trazer para você esse espírito de vontade mesmo de crescer. Empreender em licitações e contratos é um desafio todos os dias, mas é um desafio possível. E eu trago essa possibilidade até com uma história de vida de superação, que eu mudei totalmente a realidade dos meus familiares atuando nessa área. É uma área muito específica, né? É um nicho dentro do direito administrativo, mas é uma área muito promissora. Você ter várias oportunidades todos os dias de vender para o governo não é em qualquer mercado, né? Como eu disse, você tem só no Comprasnet cerca de 500 licitações diariamente, licitações novas. Isso eu não estou falando dos outros portais de licitações. Então, quando você conhecer esse mercado, saber atuar, saber realmente como vender para o governo, você vai ter uma oportunidade assim de todos os dias fechar contratos e fechar contratos milionários, que é o meu objetivo com o curso. É ensinar todas vocês a fecharem contratos milionários. Você trouxe aquela frase inspiracional para falar? Ou já deu seu recado? Já dei meu recado. Porque, né, a gente sempre deixa aí uma Aham. frase, às vezes aquela, né? Mas enfim, gente, o recado está dado. Aproveitem a oportunidade, conheçam mais aí do trabalho da doutora Marleide. Fala suas redes sociais novamente. Assim, o Instagram é a minha principal rede social, é Aham. doutoramarleide.anatólia. Isso, então sigam lá a doutora. Doutora, olha, muito obrigada mais uma vez, né? Parte 2. Será que vamos ter outra terceira aí? Vamos esperar, eu espero que peçam para mim voltar. É. E aí a gente traz mais detalhes do processo de licitatório. Aham. É bem importante que todo mundo saiba das oportunidades que temos para crescer o seu negócio, né? Isso. E vender para o governo é uma oportunidade muito promissora. Então, todos os empreendedores têm que conhecer esse mercado, porque atuar nele pode mudar a sua vida, mudar a realidade, a sua vida profissional, tanto a vida da sua empresa, né? Acreditem, né? E vamos em frente. Então é isso. Agradeço muito a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Obrigada mesmo. Estamos juntas. E estamos juntas também, né, com essas empreendedoras maravilhosas aí, rumo ao crescimento, ao sucesso, tá bom? Então, gente, me sigam aí nas redes sociais, sigam a doutora Marleide, sigam o Clube Mais Mulher, tá bom? Não esqueçam. E sigam também, aí se inscrevam no canal do CUT TV, por favor. Senta o dedo nesse like aí, não deixa de curtir e ativa as notificações também para você ser avisado e quando esse episódio for ao ar, né? Quando os outros episódios forem ao ar, né? É isso que eu queria dizer. Quando os outros episódios forem ao ar, você vai ser avisado, vai ser VIP e vai ser avisado antes de todo mundo. Então ativa aí as notificações, tá bom? E aproveita e compartilha esse vídeo bastante, né, doutora? Isso Compartilhe mesmo. bastante aí para levar esse conhecimento a muito mais pessoas, tá bom? Eu sempre falo que compartilhar conhecimento é uma demonstração de amor ao próximo. Então, é isso. Então, até o próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até mais.